Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez na sua casa, trazendo a palavra de Deus. Você que já está conectado ao Facebook, seja bem-vindo ao convívio aqui com os irmãos da Igreja Batista da Liberdade. É um prazer ter você cultuando conosco nesta noite. E eu quero convidar você a orar, a entrar em sintonia com Deus, a falar com Deus nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar lhe cultuando, prestando esse culto de louvor e adoração. Te pedimos a bênção por cada parte desse culto, a bênção pela vida daqueles que já estão conectados, cada família aqui representada, que o Senhor esteja abençoando. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém. E eu convido você a abrir sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, os versículos de 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Que Deus aplique essa porção da palavra dele nos nossos corações. Continuando adorando a Deus, nós vamos cantar o hino de número 15 do cantor cristão. Esse hino nos convida a exaltar a soberania de Deus. Com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus.
Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oremos agora por todos os pedidos. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldades na saúde, dificuldade financeira, e nós vamos estar orando. A nossa igreja tem um grupo do WhatsApp e nesse grupo todos nós estamos orando por você, pelos seus motivos de oração. E nós vamos fazer também isso agora. E se você também deseja colocar agora nos comentários, você pode colocar lá o seu pedido que nós estaremos orando por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja seu nome. Oramos ao Senhor agradecidos porque confiamos no teu amor, na tua graça, no teu poder, nas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, cada pedido que foi colocado para que o Senhor pudesse estar atendendo esses pedidos, essas orações que foram colocadas diante do Senhor. O Senhor sabe que são muitos pedidos de saúde, de emprego, de moradia. O Senhor conhece cada um e eu coloco agora nas tuas mãos para que o Senhor possa atender de acordo com a sua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos continuar adorando. O homem ele foi criado para o louvor e a glória de Deus. E eu quero convidar você a adorar a Deus com cânticos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te
estar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Meu amado, Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor.
nós que fazemos parte da igreja, entendemos que a igreja ela precisa permanecer com o seu trabalho, né? Ela precisa contribuir para que o reino de Deus possa se expandir aqui na terra. E para isso, nós que somos membros da igreja, dedicamos com alegria as nossas ofertas e os nossos dízimos e as nossas vidas. E eu quero dizer para você que você pode contribuir também, se assim você desejar, para que a igreja continue desenvolvendo o trabalho dela. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que pôde contribuir. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque nós podemos contribuir para que o Teu reino ele seja expandido por toda a face da terra. Agradecemos pela vida de cada pessoa que pôde contribuir com os seus dízimos, com as suas ofertas e com as suas vidas. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor continue aumentando o celeiro de cada um, aumentando, Senhor, as bênçãos nas suas vidas, para que muito eles possam prosperar e ainda fazer no Teu reino. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, para que o Senhor possa usar-nos da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Nós iremos agora cantar, irmãos, o hino de número 329 do cantor cristão. Esse hino fala das bênçãos. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Então são muitas bênçãos que nós não podemos cantar. Então vamos adorar a Deus cantando esse hino de número 329 do cantor cristão. Vidas vagas, procelosa são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa semana, Quanto Deus já fez. conta as bênçãos do Senhor. Quanto Deus já fez. Conta quantas
exortação e conta para todo mundo. Amém. Está conosco nesta noite o pastor Eupídio. É ele que vai trazer a palavra do Senhor. O pastor Eupídio é um pastor muito querido nosso, amigo. Eu e o pastor Adailson fomos seminaristas na igreja dele, quando ele trabalhava lá em Putinga, no Recife. E muito nós aprendemos com o pastor Eupídio. E hoje eu fiquei com vontade de ouvir o recado da palavra de Deus através dele, do seu servo, desse servo abençoado que é o pastor Eupídio. E por isso agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos entender o recado que Deus tem para nós. E o pastor Eupídio também vai se apresentar. Hoje ele está em outro ministério e está desenvolvendo outro tipo de trabalho. E ele também vai falar um pouco da vida dele, da experiência dele e nos trazer o recado da palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Liberdade. Eu sou o pastor Eupídio Neres e quero apresentar para vocês a minha família. Da esquerda para a direita, vocês veem aí o Vitor, meu filho mais velho. Vitor Alexandre, juntamente com a sua esposa, Suelen. Eles nos deram uma netinha que está nos meus braços aí, que chama Sofia. Eles moram em Recife, estão casados já há 10 anos e a Sofia tem quase 3 anos. Ao lado do Vitor está meu genro, casado com minha filha, Vanessa Carina. Eles moram em Brasília, Distrito Federal. E ao lado da minha filha Vanessa está a Priscila Cares. A Priscila vai completar 17 anos e mora conosco aqui na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ao lado da Priscila está minha esposa, Erlane. Ela é ministra de música da nossa igreja e me acompanha por todas as igrejas que eu passei, sempre me auxiliando na área de música e também na área de educação cristã. É uma alegria poder estar com os irmãos no dia de hoje e futuramente, num futuro bem breve, celebrando o aniversário da igreja. É uma satisfação poder me dirigir aos irmãos nesta oportunidade, ainda que tão distante do ponto de fisicamente, mas tão próximo do coração, e também agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos tão próximos também por conta da nossa fé em Cristo Jesus e também por conta da tecnologia. Isso nos permite estar aqui próximo. Eu quero agradecer à irmã Giselda por ter me convidado para poder estar com os irmãos nesta noite e também por estar com os irmãos daqui a alguns dias na celebração do aniversário desta igreja. Eu quero dizer que é um privilégio para mim estar participando desse momento significativo na vida da igreja. Eu já estive com os irmãos alguns anos atrás, estive visitando a cidade de Boa Vista e uma oportunidade falando aos pastores aí da cidade, e estive com os irmãos numa quarta-feira trazendo a palavra aos irmãos. Eu sou amigo do pastor Adailson há muitos anos, do casal. Eles, pastor Adailson e a irmã Giselda, foram participantes ativos da nossa igreja logo no início, quando eles chegaram na cidade do Recife para se prepararem nos seminários. O pastor Adailson, à época muito jovem, com a irmã Giselda, participaram na nossa igreja servindo. O pastor Adailson como líder dos embaixadores do rei, a irmã Giselda auxiliando na educação cristã. E permaneceram conosco durante muitos anos, só deixando a nossa igreja para serem ordenados, ele ser ordenado ao ministério pastoral e então seguir a sua destinação. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho orado juntamente com a minha família pelo pastor Adailson
e também levei a minha igreja a estar orando pelo seu pastor. Nós o temos com muita estima no nosso coração e com certeza nós aguardamos o dia que ele poderá sair do hospital e estar com os irmãos. É um momento de estarmos unidos na expectativa daquilo que o Senhor está fazendo na vida da igreja e na vida da família pastoral. Então conte com as nossas orações, desde já a minha gratidão a Deus por estar dirigindo a palavra aos irmãos. No momento, vamos agora nos voltar para a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo de número 10. Eu vou ler na versão nova internacional, na Bíblia NVI. Diz assim a palavra de Deus: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer condição. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, grande é a nossa expectativa, sempre quando nos aproximamos da Tua palavra. Cremos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e pedimos agora que esse mesmo Espírito a atualize em nossos corações, que sirva para animar a nossa fé, para trazer esperança, para encorajar. Nós pedimos também, Senhor, que haja salvação no nosso meio, que haja cura, Senhor, de qualquer natureza. Nós cremos, ó Deus, que aquele mesmo Jesus que foi ontem, é hoje e será eternamente, é sempre abençoador. E neste momento nós pedimos que a Tua palavra bendita seja como que água para aquele que é sedento, que seja remédio para aquele que está enfermo. Pedimos, ó Deus, que seja esperança para aquele que está desanimado. Senhor, pedimos que agora a Tua palavra seja renovada na nossa vida e na vida daqueles que ouvem esta reflexão. Pedimos isso e nós oramos no nome de Jesus. Amém. A minha palavra nesta noite é para trazer esperança. Aliás, esta palavra, ela foi escrita precisamente para fazer com que aqueles que estão tristes se alegrem, para aqueles que estão abatidos sejam animados, para aqueles que estão perdidos sejam achados, aqueles que estão com um pessimismo sejam revigorados novamente com uma palavra de otimismo. Então, o meu desejo nesta reflexão é com que a palavra que um dia foi escrita e foi endereçada com esse objetivo também hoje seja mais uma vez aquecida no seu coração. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso e esta escrita, os seus escritos, numa circunstâncias como ele estava, faz desta carta uma carta muito especial. Esta carta é reconhecida pelos estudiosos do Novo Testamento como a carta alegre,
a carta alegre que o apóstolo Paulo escreveu. Aqui aparecem 14 vezes a expressão alegria, ou derivados dela. Alegro-me. Muitas vezes aparece a expressão de alegria. No primeiro momento, nós encontramos aqui a palavra do apóstolo Paulo: sempre oro com alegria, capítulo 1, versículo 3. Logo mais adiante, nós vamos encontrar no versículo de número 18, ele diz assim: Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Mais uma vez, na frente, logo após esta frase, ele diz: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. No versículo de número 25 do primeiro capítulo, ele diz: convencido disso, sei que vou permanecer e contribuir com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Quero lembrar aos que me ouvem, quando Paulo escreveu, ele estava preso, estava em cadeias, estava acorrentado. Não que ele tivesse feito alguma coisa errada, não que ele tivesse cometido algum crime, algum delito, ele estivesse descumprido a lei dos homens. Não. O apóstolo Paulo estava preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele estava dando testemunho do Evangelho. E por isso ele foi preso, porque pessoas que não concordavam com aquilo que Paulo ensinava, o prenderam, fizeram conchavos, complô para que ele fosse aprisionado. E era por causa da mensagem, do testemunho que ele dava a respeito de Jesus Cristo, é que ele foi preso. E estando preso, ele olhou as circunstâncias e para ele foi uma grande oportunidade para que a mensagem do Evangelho continuasse a ter sentido. E muito mais teve, porque serviu para que o apóstolo Paulo, através dessas cartas, pudesse comunicar-se com aqueles que estavam de fora. Para ele, o motivo da sua prisão era motivo suficiente para servir de testemunho à igreja que estava fora e àqueles que, à semelhança dele, estavam sofrendo perseguição. O apóstolo Paulo, então, dirige aqueles crentes da cidade em Filipos, falando a respeito da sua satisfação e o seu privilégio de estar sendo preso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, aqui no verso que nós acabamos lendo, ele diz assim: para o seu progresso, para o progresso dos crentes que estavam na cidade de Filipos, e alegria para a sua fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo se transforme por minha causa. Mais uma vez, nesta carta, no capítulo 2, você que está me acompanhando com a Bíblia aberta, ou então acesse um meio eletrônico ou outro, no capítulo 2, versículo de número 2, ele diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então Paulo vai lembrar do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Tende em vocês um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo se sentia privilegiado de estar preso, uma vez que o Jesus, o seu Senhor,
não apenas foi preso, mas ele foi duramente castigado, foi pregado numa cruz e foi colocado numa sepultura. E assim sofreu por nós. E Jesus deu o exemplo. Paulo vai dizer mais na frente, no capítulo de número 2, versículo 17, assim: estou alegre e me regozijo com todos vocês. No versículo 18, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Meus irmãos e meus amigos, o apóstolo Paulo, ele não olhava para as circunstâncias de maneira pessimista. Ele olhava como uma grande oportunidade de aprendizado. Ele olhava como oportunidades para crescer na fé. Veja, o apóstolo Paulo estava privado da sua liberdade, da sua mobilidade, da sua locomoção. Muitos de nós hoje não podemos sair, estamos como que confinados nas nossas casas, não é? E agora nós temos também, como o apóstolo Paulo, uma grande oportunidade de aprender com estas circunstâncias. É por isso que mais na frente, como nós acabamos de ler, ele diz: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É momento de nós procurarmos aprender com as circunstâncias. O que você tem aprendido com esse distanciamento social? O que você tem aprendido com esta situação onde nós fomos privados da nossa liberdade de nos locomover? O que você tem feito para fazer destas circunstâncias uma oportunidade para crescer? Eu tenho aqui, durante esse tempo de afastamento, tido muitas oportunidades de não apenas ler a palavra do Senhor, mas também comunicá-la. Que aprendizado maravilhoso nós temos tido agora, uma vez que nós não podemos mais nos reunir nas nossas igrejas como nós gostaríamos, com o tempo para nos abraçar, para aprender a palavra, para ter comunhão uns com os outros, não é? Mas nós temos grandes oportunidades de continuarmos a fazer o bem. Algumas pessoas tiveram prejuízo nos seus vencimentos, alguns perderam o emprego, outros tiveram a jornada de trabalho diminuída e assim, consequentemente, os seus salários. Que privilégio é esse que nós temos de dividir aquilo que nós temos com esses irmãos, com essas irmãs, com aqueles que não são crentes. Saiba que todos quantos recebem alguma ajuda em situação de necessidade têm um coração grato a Deus. Essas pessoas agradecem a Deus. É muito comum a gente ouvir das pessoas, quando recebem de nós um favor, eles dizerem: Deus te pague, Deus te pague. Não é assim mesmo? Quando as pessoas dizem isso a mim, eu digo assim: Deus já me deu. E Deus já me deu. Deus não vai me pagar nada, Deus já me deu. E é por isso que eu estou compartilhando, é por isso que eu estou devolvendo. Alguém diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu digo: não, Deus já me abençoou. E é por isso que eu estou abençoando vocês. Aliás, Deus nos abençoa para que possamos abençoar outras pessoas. Tudo aquilo que nós recebemos como que vindo da parte de Deus. Deus é o nosso Jeová Jireh, é o Deus supridor, é o Deus que nos concede, e nós temos que ter essa consciência que tudo que temos e que somos vem de Deus. Então, se recebemos aquilo que temos como vindo da parte de Deus, devemos também abençoar outras pessoas. Aquilo que temos, recebemos como vindo da parte de Deus. Recebemos e como expressão do cuidado de Deus. Então, eu recebo e cuido como um bom mordomo, e também recebo para compartilhar aquilo
que já recebi do Senhor. Que coisa maravilhosa é essa? Nós temos mensageiros, nós temos embaixadores do Senhor. Isso é um aprendizado maravilhoso nesse tempo de privação. Vamos aproveitar esse tempo para abençoar pessoas. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele poderia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa com motivos para falar mal das pessoas. Quem sabe ele foi traído por alguns daqueles que se diziam irmãos, o entregaram a algumas autoridades, não é? Alguém que falou mal, mentindo ao seu respeito. Então, o apóstolo Paulo não estava ali reclamando de ninguém, não, ele estava alegre, ele estava dando graças a Deus porque ali ele podia ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. É possível que você saiba que naquelas circunstâncias, quando Paulo estava preso, colocavam, não apenas o colocavam na prisão, mas à frente da sua grade colocavam guardas, ele chama de guarda pretoriano, que era guardas do próprio império. E conta-se que o apóstolo Paulo dava testemunho de Jesus a aqueles guardas. Ele compartilhava a mensagem, ele dizia a razão pela qual ele estava preso. Ele diz: olha, guarda, você sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque foi Deus que me colocou aqui. Por quê? Para que eu servisse de mensageiro a você das boas novas que há em Cristo Jesus. E muitos daqueles guardas acabaram se convertendo. E conta-se que com a conversão daqueles guardas agora se tornaram irmãos na fé do apóstolo Paulo. Uma vez que, quando ele escrevia suas cartas, ele mandava saudações à igreja, inclusive a alguns da guarda pretoriana, né? Alguns irmãos da guarda o saúdam, né? Então, isso faz-nos entender que o apóstolo Paulo, ele transformava aquela situação em algo benéfico, né? Fazia do limão uma limonada. Então, por isso o apóstolo Paulo tinha muitos motivos para estar alegre. Gente, que motivos você tem para estar alegre? Nós estamos privados, não porque fizemos alguma coisa errada, né? Mas por conta dessa pandemia. Como você está olhando essas circunstâncias? Você está olhando como grandes oportunidades que Deus está te dando para crescer espiritualmente? Você está aprendendo a ajudar as pessoas? Você está praticando a sua fé em Cristo Jesus? Que oportunidade você e eu temos de, nessas circunstâncias, olharmos à nossa volta e pensar como ser instrumentos de Deus. Agora eu gostaria de pensar com você sobre uma outra situação, a questão do aprendizado. Veja bem, Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo do viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Nós só podemos avaliar o que é bom quando nós passamos por privações, passamos necessidade. Só aquele que passou dificuldades pode avaliar o que significa viver bem. A nossa noção de certo e errado está sempre na comparação com aquilo que nós temos de acerto e erro, de suprimento e de necessidade. Agora, estamos passando por um momento como nós nunca passamos em toda a experiência humana. A nossa geração é uma geração que está vivendo momentos
de grandes oportunidades para aprender. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim: pastor, por que Deus está permitindo que vivamos esta situação? Quanta gente morrendo? Qual a explicação que podemos ter ou dar diante de tão grande sofrimento? Onde está Deus nesta situação de perda? É uma pergunta legítima, né? Nós todos passamos por situações inesperadas como essa. Mas, como eu disse, é quando nós estamos em situações como essa que nós acabamos nos voltando para Deus. Existe a vontade de Deus permissiva, existe a vontade de Deus volitiva, não é? Ou seja, na teologia nós entendemos a vontade de Deus como sendo aquela em que Deus permite que as coisas aconteçam. Deus não deseja o mal de ninguém. Deus não quer que ninguém sofra. Deus estabeleceu leis para que os homens possam cumpri-las. Assim como os homens existem e fazem leis para que sejam cumpridas, para que de fato a sociedade possa viver bem. Então, existe uma legislação para que possamos cumpri-la para o bem da sociedade. Toda vez que alguém descumpre uma lei, ele sofre a consequência da quebra dessa lei. Então, as leis existem para que sejam cumpridas, para que haja uma boa organização da sociedade. Imagine você que dirige um automóvel e você, para ter a habilitação, você precisa estudar uma legislação própria para que você possa conduzir bem o seu automóvel e deve seguir a legislação. Quando você descumpre essa legislação, você sofre penalidade, tanto em termos de multa quanto da própria transgressão dessa lei. Imagine você atravessar uma rua onde há um sinal vermelho e você descumpre essa norma e você, ao fazer isso, você não apenas está descumprindo essa norma, mas como você está incorrendo na penalidade, na consequência do descumprimento dessa lei. Você está sujeito a provocar um acidente, a ter um acidente. Então, essas leis, elas mostram que nós precisamos fazer a coisa certa, não é? E quando não fazemos, nós sofremos a consequência. Deus, da mesma forma, nos deu leis, leis espirituais para que o relacionamento do homem com Deus possa fluir de maneira acertada. Quando nós descumprimos esta lei, então nós sofremos consequência desta lei. Então nós estamos vivendo um momento onde há muito descumprimento da lei, de leis natural. Por exemplo, temos informação que o início do início desse vírus lá na China foi por conta de condições sanitárias precárias, né? Esse vírus surgiu num mercado onde animais são vendidos sem nenhum cuidado sanitário, né? E provavelmente esse vírus surgiu dali e acabou entrando na raça humana. Provavelmente veio de animais imundos em condições sanitárias inapropriadas, né? E hoje houve essa transmissão e agora nós estamos sofrendo isso. E como se dá essa comunicação? Através de falta de cuidados. É por isso que as autoridades têm procurado dar todas as informações para que nenhum de nós sofra com esta situação. Cada um deve fazer a sua parte, né? Na questão de saúde, cada um se preparar em termos
de uma boa alimentação e também de distanciamento para que esse vírus não se propague. Então, aqueles que têm morbidades e comorbidades então, enfim, os idosos, todos nós, então são cautelas. Quando nós descumprimos isso, nós estamos sujeitos a sofrer penalidades. Aí você pergunta, mas pastor, quem fez tudo isso e acaba contraindo o vírus? Não é? Deus não está sendo injusto, né? Aí nós nos voltamos para o pastor Adailson, é um homem de Deus, um homem santo de Deus, né? Fez a sua parte e agora está lá no hospital, né? São legítimas essas perguntas. Eleni Vazão foi capelã do Hospital das Clínicas, em São Paulo, um dos hospitais mais procurados no Brasil. Por lá passam cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Imagine que é uma verdadeira cidade aquele hospital, né? Então, ela foi capelã desse hospital e ela escreveu um livro chamado No Leito da Enfermidade. E nesse livro ela faz uma observação muito interessante. Ela diz que quando nós ficamos doentes e nós somos forçados a ficar em cima de uma cama, nós não podemos nos movimentar, nós não podemos estar com os nossos amigos, com os nossos parentes, nós estamos num ambiente totalmente adverso, com odores diferentes, aquele cheiro de álcool, a gente está deitado numa cama, as forças, o corpo completamente enfraquecido, sentindo dores, muito sensível, nós estamos olhando para cima e então nessas circunstâncias ela diz assim, nós não temos outro lugar para olhar, senão para o alto, senão para cima. Nós, nessas circunstâncias, fomos forçados a pensar em Deus, em Deus. Então, pense que a humanidade estava num agito tão grande, não é? Nós vivemos num corre-corre tão grande nos nossos afazeres, até aqueles que dizem que quando a gente deseja alguma coisa, a pessoa pergunta, você precisa daquilo que você me pediu para quando? Né? Algum trabalho, algum serviço? A pessoa diz, para ontem, para ontem. Então veja que nós estamos numa velocidade tão grande que parece que o ser humano não tem tempo mais para nada, né? Falta tempo, as pessoas acham que 24 horas agora já não é mais suficiente, estão precisando de mais tempo. E eu penso que Deus deu uma parada em toda a humanidade para se voltar para Ele, né? É tempo da gente parar para pensar sobre o sentido da vida, sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o dinheiro que nós estamos ganhando, onde que nós estamos gastando, os nossos valores, né? O que nós estamos valorizando? Nós estamos valorizando pessoas, nós estamos valorizando a família, nós estamos valorizando o nosso corpo, nós estamos valorizando a nossa saúde, nós estamos valorizando a nossa igreja, os nossos irmãos, nós estamos valorizando pessoas que vivem e convivem conosco, pessoas que nós passamos, gente que está precisando de ajuda, nós estamos reparando essas pessoas. Às vezes nós estamos valorizando mais as coisas do que pessoas. Então é tempo de pensar, é tempo de reavaliar, é tempo de ressignificar aquilo que nós estamos fazendo com o nosso tempo e com a nossa vida. Como é importante. E nós paramos. O apóstolo Paulo estava ali naquele lugar completamente sem possibilidade de sair. Mas ele conseguiu olhar para aquela situação e ver uma grande oportunidade para evangelizar, para falar do amor de Deus. Hoje nós estamos aqui refletindo sobre os escritos que ele escreveu numa prisão. E esta carta, como eu disse no início, é a carta considerada alegre, é a carta alegre do apóstolo Paulo. 14 vezes aparece a expressão alegre ou alegria. Ele diz, eu aprendi a estar contente. Onde está Deus nisso tudo, gente? Eu vejo Deus nos enfermeiros, eu vejo Deus nos bombeiros, eu vejo Deus nos médicos, eu vejo Deus naqueles que estão trabalhando
nos guardas, eu vejo Deus em pessoas que estão provendo recursos para abençoar vidas. Eu vejo Deus nas pessoas que estão sendo instrumentos para o bem das pessoas que estão sofrendo. Eu vejo Deus nisso. Perguntaram a Billy Graham, quando ocorreu aquele desastre, aquela tragédia nacional do 11 de setembro, né? Por que Deus tinha permitido todas aquelas coisas, né? E onde está Deus no 11 de setembro? Perguntaram a Billy Graham. Billy Graham disse, olha, Deus está nos bombeiros, Deus está nas enfermeiras, Deus está naquelas pessoas que estão ajudando. Eu vejo Deus nisso. É um momento para nós estarmos nos voltando para o alto, fazendo desse momento um grande momento de ser bênção na vida de outras pessoas, ser instrumento de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que nesse tempo que se chama hoje, nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, como diz, eu aprendi a estar contente, adaptar-me a toda e a qualquer situação. Eu aprendi o segredo do viver. Alegria nas dificuldades. Que você nunca mais esqueça desta mensagem, que nunca mais você esqueça de aprender com situações como essa que a gente está vivendo, grandes oportunidades. E eu quero desejar a você e a sua família um ano de muito enriquecimento pessoal, de muito enriquecimento familiar, de muito enriquecimento eclesiástico na igreja, para que você possa ser, como o apóstolo Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos dá essa visão espiritual, quem nos dá essa compreensão da realidade humana com olhos diferentes, é Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é aquele que nos faz ver as coisas de maneira diferente, as situações difíceis como estamos passando, mas de maneira diferente. Deixo aqui o meu abraço, as minhas orações pela igreja, pelos irmãos, pelo pastor Adailson, para a irmã Giselda, para os seus familiares. Confia no Senhor, aprenda com as circunstâncias, como aprendeu o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, desde agora e para todo o sempre. Amém. Quero convidar você a assistir agora os jovens da nossa igreja. Eles estão com um projeto de música que surgiu nesse momento da pandemia. E eu quero convidar você a assisti-lo. E eu sei que você vai gostar muito. E depois você pode continuar assistindo, acessando o YouTube. Você pode ir lá, toda semana vai ter uma música de adoração ao nosso Deus. Então vale a pena você ir lá, assistir, né, dar o seu ok, né, e assim você vai estar contribuindo, participando, ajudando esse projeto. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas já. Você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas
eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas. Já você quer muito bem. Para estiver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também Com Jesus. E eu quero dizer para você que nós temos algumas atividades em que você pode participar conosco. Na quinta-feira, amanhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Ela começa às 19 horas pelo aplicativo Google Meet para os adultos e para os adolescentes. Na sexta-feira, também pelo mesmo aplicativo, os adolescentes se encontram às 19 horas com estudos alternativos, de acordo com a faixa etária deles, em que nós chamamos de Divisão de Crescimento Cristão, a DCC. Então você que tem filho adolescente está convidado a participar desse momento. No sábado nós temos às 17 horas o encontro para os jovens. E você que é jovem, você pode participar conosco, vale a pena. Tem coisa muito legal para os jovens no sábado às 17 horas. No domingo às 10 horas, os jovens estão estudando a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Então você pode estudar a Bíblia conosco, juntamente com os jovens. E no domingo às 19 horas, a live, a nossa live com o culto de adoração ao nosso Deus. Agradecemos a participação de todos, agradecemos porque você esteve conosco até agora e que Deus abençoe você, a sua família e lhe conceda um resto de semana abençoado na presença do Senhor.